Em boletim divulgado no mês passado, o Cicarne, que é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa Gado de Corte, traz informações sobre os sistemas de produção aqui no Brasil. Os pesquisadores falam na desconstrução de mitos relacionados à nossa carne bovina. Aqui comigo, um dos pesquisadores do Cicarne, Dr. Gelson Feijó, e vamos conversar com ele para tentar resumir um pouco esse boletim que está aberto para você acompanhar. Se você quiser pesquisar na internet, né, Boletim Cicarne, você tem acesso a todos os boletins que são espetaculares, com muitas informações de pesquisadores da Embrapa Gado de Corte. Dr. Gelson, muito obrigado. O boletim fala em desconstruir mitos. Quais são esses mitos? Então, Zaidan, nós temos na cultura do consumo da carne uma série de mitos, né? Desde a virada do século, a Embrapa tem feito uma série de iniciativas tentando valorizar a carne e cortar conceitos que não são verdadeiros sobre o consumo da carne bovina. Então, nesse boletim, por exemplo, a abertura dele, nós falamos na ideia de que a carne bovina no Brasil é produzida às expensas da degradação da Amazônia. Então, esse já foi o primeiro contexto que nós abordamos, né? No Brasil... É muito forte ainda esse conceito lá fora? E aqui mesmo, né? Aqui dentro também. Pois principalmente na Europa, esse conceito é muito forte. Então, nós, de imediato, já questionamos a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira, o que pensa da nossa produção de carne? A sociedade ou o consumidor sabe a carne que consome? E essa foi a grande indagação que nós iniciamos os trabalhos lá na virada do século, né? Fazendo esse questionamento. E a forma como nós entendemos que o consumidor vai saber o que está consumindo é por meio da informação. Então, na época, nós colocávamos um produto oriundo das nossas pesquisas com diversas raças, né? Cortes cárneos com identificação de que raça vinha aquele produto, qual o sexo do animal, qual a idade, e por meio de parcerias com a iniciativa privada, nós fazíamos essa comercialização e nós ficávamos no aguardo do consumidor, da resposta de formulários, para ver se ele conseguia identificar, olha, é essa carne que eu gosto, é a carne produzida a partir desse tipo de animal que me agrada mais. E teve esse retorno? Como é que foi? Pois esse é algo interessante. Nós fornecemos mais de 1000 formulários. Então, junto com a carne adquirida, o consumidor tinha condições de responder sobre aquela, inclusive com a forma de preparo, né? Se foi um churrasco, foi carne de panela, etc., né? Infelizmente, o nosso retorno foi muito baixo. Não chegou a 10% dos formulários emitidos. Obviamente que nós conseguimos obter alguma resposta no aspecto de pesquisa, mas aquela abrangência que nós gostaríamos, infelizmente, não obtivemos. Talvez, na realidade atual, fosse mais fácil. Na época, nós tínhamos várias formas de devolução do formulário, né? Talvez hoje, com a internet, nós tivéssemos mais sucesso. Na hora, né? Exatamente. Só na hora já faz exatamente. A resposta. Até mesmo poderíamos gerar um link com a resposta automática para um banco de dados, né? Uhum. Dr. Gelson, o senhor fez doutorado nos Estados Unidos, pesquisando exatamente a qualidade da carne bovina. Perfeito. Lá existe também esse conceito de que a carne brasileira é produzida graças ao desmatamento da Amazônia? Olha, nos Estados Unidos esse conceito não é tão forte, né? Nós temos um problema maior no âmbito de Europa, né? Mas nos Estados Unidos não tem tanta... Até porque a carne brasileira nos Estados Unidos não é um produto
que tenha uma participação grande no mercado, né? Ela já entra mais sob a forma de carne industrializada, então não chega a ser um produto que seja encontrado em gôndolas do supermercado dizendo, por exemplo, carne do Brasil. Não se encontra nos Estados Unidos. Já na Europa isso é mais comum. Vamos falar, por exemplo, fazendo uma comparação de outros produtos do Brasil que fazem muito sucesso. A soja, por exemplo, que é o carro-chefe das exportações brasileiras. A soja é uma commodity, ou seja, o preço regulado no mercado internacional é a soja lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. É uma commodity. E a carne bovina, ela é enquadrada como commodity, ou seja, a carne que tem aqui no Brasil é a mesma que tem em outros lugares e assim ela pode ser precificada? Então, esse foi o segundo ponto da nossa discussão nesse boletim, né? Mercadologicamente, a carne é considerada uma commodity. Porém, o que é oferecido à população não é um produto único, um produto com características uniformes, né? E as razões disso são várias. Começa com o próprio tamanho do país, com as diferenças em termos de ambientes onde a pecuária é exercida, onde a carne é produzida. Então, nós temos uma variabilidade muito grande de sistemas de produção, de ambientes de produção, temos variabilidade em termos de raças, aliás, nós temos variabilidade na qualidade da carne do mesmo animal. A carne aqui no Brasil, que é um continente, né, ela é diferente nos biomas que nós temos, nas regiões que nós temos? Sim, há aspectos ambientais que levam a diferenciações. Seja em função, por exemplo, talvez o item mais sensível a essa diferença de bioma seja o grau de acabamento dos animais, coloração de gordura, e aí nós temos um aspecto de sabor. Então a carne também muda de sabor, principalmente em função do grau de acabamento. No final das contas, todas as substâncias que estão relacionadas com o sabor, elas são lipossolúveis, ou seja, elas estão associadas à gordura. Então, a gordura na carcaça é o item que mais influencia o aspecto sabor. Então, isso leva... A gordura por dentro da carne ou a gordura que a gente está vendo essa de fora? Em geral, é a gordura como um todo, mas obviamente que a gordura entremeada nas fibras é aquela que realmente o consumidor tem a sensação ligada ao sabor. A gordura externa, muitas vezes, ela é retirada no momento do preparo ou no momento do consumo. Então, fica realmente mais a gordura entremeada, né? Doutor Gelson, tem um outro mito aqui que eu queria que o senhor esclarecesse. Por exemplo, a carne de um animal jovem, os chineses, por exemplo, só compram a carne, só importam a nossa carne de animais até 30 meses de idade. Um animal jovem. O mito é, a carne de um animal velho de 5, 6 anos é inferior em termos de qualidade? Nutricionais talvez não, mas em termos de qualidade, sabor, maciez, é inferior à carne de um animal mais jovem? Olha, Zaidan, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem esses aspectos de acabamento, de deposição de gordura, além do aspecto genético, ele também tem a necessidade do tempo, ou seja, por mais hábil geneticamente que um animal seja para depositar gordura, ele precisa de tempo. Então, no momento que nós abatemos animais mais jovens, nós reduzimos a idade do abate, nós temos uma penalização em termos de qualidade, principalmente em termos de sabor, por causa da menor deposição de gordura. Nós não demos tempo para o animal para ele expressar todo o seu potencial e produzir uma carne de excelente sabor. É muito interessante esse teu questionamento, porque em algum tempo no passado, nós fizemos um estudo com vacas de descarte, trabalhando com animais de 4 a 14 anos. Esses animais de 4, 5 anos são aquelas fêmeas que
não emprenharam após a primeira prenhez, né? Que é um animal que costuma aparecer bastante no mercado, e são animais que, às vezes, pelo aspecto de ambiente, elas não conseguiram uma boa deposição de gordura. Então, quais foram os resultados que nós obtivemos desse experimento com vacas de descarte? Os animais que apresentaram a carne mais saborosa e mais macia foram exatamente as mais velhas, porém com excelente deposição de gordura. Ou seja, elas estavam no rebanho há bastante tempo, mas elas tiveram tempo para chegarem num ponto de abate em bom estado corporal, apresentando uma carne de excelente qualidade. E sobressaiu, foi muito interessante registrar o grau de gordura entremeada na carne. Inclusive, surpresa de alguns produtores que acompanharam o abate, assim, poxa, meus animais jovens não têm tanta marmorização quanto essas vacas da Embrapa. Né? Eu digo, não, mas isso aqui acontece, e da raça Nelore, né? Acontece em função de que elas tiveram tempo para a deposição dessa gordura intramuscular, que é a última na ordem de deposição das gorduras. Podemos dizer que mais importante do que a idade do animal a ser abatido está o nível de gordura? Não, certamente a idade é um fator importante, né, para uma série de quesitos, mas tendo um grau de acabamento apropriado, quer dizer, estando gordo, estando pronto para o abate, é provável que nós tenhamos uma carne tão saborosa, ou mais saborosa ainda, num animal mais erado do que um animal mais jovem que não tem acabamento. Vamos deixar claro esse contexto de que erado bem acabado acaba sendo melhor do que um animal jovem com falta de acabamento. E a indústria reconhece isso? O frigorífico tem algum programa para valorizar esse perfil de animal? Infelizmente, a idade é um fator muito importante por uma série de contextos, porque assim, ó, isso que eu estou mencionando são animais que foram preparados para o abate, eles chegaram num ponto de acabamento muito bom. Né? O que nós vemos na indústria são quase sempre aquela coisa assim, especificamente de vacas, né? Vaca lisa. Deu uma alisada e o produtor manda para o frigorífico. Então esse animal ele está, vamos dizer assim, a um degrau do ponto ótimo de abate. Então, voltando bem à tua pergunta, o frigorífico não valoriza porque nem sempre ele recebe o animal no ponto certo. Ele aceita aquele animal, né, que normalmente é abatido como descarte, mas ele não está ainda pronto. Já há algumas iniciativas de valorização desse animal, inclusive há produtores que reconhecem a vaca como uma excelente fonte de produção de carne de qualidade. Então já há algumas iniciativas de valorização da vaca de descarte, mas nesse contexto, não que o animal, digamos assim, alisou, vai para o abate. Não, ele realmente é preparado, ele é engordado para isso. No âmbito de frigorífico existe um outro aspecto de valorização que não é só o produto, e sim o rendimento comercial. Infelizmente, uma vaca não tem um rendimento tão bom quanto um rendimento do boi, do macho. Então, ou de um animal mais jovem, né? Quanto mais jovem... Uma novilha jovem, por exemplo, atinge bem mais do que pode atingir mais do que uma vaca. Sim, o rendimento de uma vaca normalmente é inferior. Então, existe esse aspecto comercial também, né? Até podemos ter uma valorização da qualidade da carne, mas nós temos o contraponto que é o aspecto de rendimento comercial. E isso aí é negócio, é mercado. E até que ponto vale a pena o pecuarista que a vaca não emprenha, normalmente ele descarta, né? A orientação é descartar logo. Até que ponto valeria a pena ele investir na engorda desse animal para comercialização depois? Olha, Zaidan, se nós desenvolvermos um nicho de mercado, né, para carne de qualidade produzida a partir de vacas de descarte, nós temos condições de ter, sim, uma valorização. Mas aí é aquela coisa de nicho de mercado, não vai ser bica corrida, não vai ser a produção normal
de um frigorífico que vai fazer isso. Então, eis aí uma oportunidade para os produtores se organizarem e terem um produto diferenciado para ser colocado no mercado. É planejamento, né? Talvez por isso um outro nicho de mercado, que é o vitelo, não tenha dado muito certo no Brasil, pela falta de gordura, seria isso? O vitelo já é um produto bem diferente. Por exemplo, na Europa existe um mercado... Na Itália ele é super. Exatamente, né? Nós aqui até tivemos algumas iniciativas. Assim, ó, é uma outra carne, é um outro produto, né? Até eu diria que sensorialmente é um excelente produto, mas obviamente que é diferente da carne normal. Eu lembro até num passado em que nós estávamos abatendo animais com cerca de 13 a 15 meses, também com um bom acabamento, lá no Rio Grande do Sul, e após o abate experimental lá da universidade, eu fui acompanhar a reação dos consumidores no açougue, né? E comecei a fazer entrevista. O que acharam? Nossa, doutor, foi muito boa a carne, macia, saborosa, parece carne de porco. Eu digo, opa, então aí talvez nós não estejamos no caminho correto. A nossa intenção é ter uma carne bovina apreciada como carne bovina, né? Mas aconteceu esse contexto, quer dizer, mudou um pouco o sabor, um pouco não, até bastante, né? E a cor deve ter mudado. Exatamente, uma cor mais clara, né? O principal realmente é o sabor, né? Maciez sem qualquer crítica ou sem qualquer ponderação. Agora o sabor é que pesou para o consumidor, dizer assim, foi bom, mas parecia porco. Doutor, nós temos alguns sistemas de produção no Brasil, o sistema extensivo, que é o mais usado, temos o confinamento, o semi-intensivo e hoje fala-se muito na integração da lavoura com a pecuária. Perfeito. Qual o peso que a ILPF, com as florestas, tem hoje exercido no sistema de produção de carne? Olha, Zendão, eu acredito que a integração lavoura-pecuária seja o modelo a ser seguido pelo Brasil. O modelo, vamos dizer assim, se nós pensarmos como é a carne produzida no Brasil, no passado, aí, não muito distante, nós podemos dizer assim, ó, a carne bovina brasileira ela é do zebu que comeu braquiária. Essa aí é a carne padrão brasileira. Eu diria que nós estamos caminhando para nós termos uma nova carne brasileira, com uma série de benefícios, não só para a produção da carne especificamente, mas o aspecto de sustentabilidade, né? Envolvendo a integração lavoura-pecuária. Talvez a floresta entre junto, mas no mínimo, a integração lavoura-pecuária tem potencial para ser o modelo de produção de carne brasileira. A ser buscado. Buscado, exatamente. Hoje, talvez hoje, se nós tivéssemos... nós estamos caminhando para isso, talvez com uma velocidade um tanto quanto lenta. Não sei se daqui um pouco essa lentidão não é providencial, porque se nós avançarmos muito rápido nisso, vai faltar boi, vai faltar animais. Por quê, doutor? Nós temos tido uma redução, né, até no volume, na quantidade de animais aptos a entrar nos sistemas de produção em função da entrada de novas culturas. Então tem redução de rebanho, né? Com faltar bezerro, por exemplo. Então, e para um sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, a Embrapa está trabalhando com o sistema CBC, que logo vai ser mais trabalhado, como tem sido feito com o CCN. O que é o CCN? É carne carbono neutro, né? Que aí é a integração lavoura-pecuária com a floresta, e nós estamos trabalhando agora com o sistema integração lavoura-pecuária sem a floresta, nossos cálculos têm mostrado que há redução na emissão de gás de efeito estufa. Então, uma carne baixo carbono. E essa carne baixo carbono... CBC, por exemplo, não cabem animais de baixo peso para entrar no processo. Por quê?
porque ele, pelas regras do sistema que nós estamos trabalhando, ele precisa ganhar mais peso no sistema pasto do que no sistema confinamento. Então, não é fácil encontrar tantos animais de qualidade para entrar nesse sistema. Por isso é que vai faltar. Exatamente. Então, se muitos produtores começassem hoje, ia faltar. Infelizmente, a realidade Infelizmente também a indústria que não acompanha isso, porque a indústria deveria ser a primeira a incentivar ter esse tipo de produção, né? Então, isso é um papo para outro dia que o senhor vier aqui. Perfeitamente. Então, é assim, nós temos um caminho a ser seguido, né? Como eu disse, infelizmente ainda está um pouquinho lento, mas andando no estado, a gente vê a evolução que está acontecendo, a produção, por exemplo, produção de feno a partir de uma terceira safra com feno. Isso perfeitamente é possível de colocar o bovino dentro desses sistemas produtivos, e nós temos uma produção espetacular de carne de excelente qualidade. Dr. Gelson Feijó, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, e ele faz parte também do grupo de pesquisadores que editam o boletim do Cicarne, que é o Centro de Inteligência da Carne Bovina da Embrapa. Esse boletim é mensal, Dr. Gelson? Na verdade, nós não temos uma regularidade em termos de prazo. Nós, no ano passado, nós até conseguimos fazer quase que quinzenais, né? Mas nós dependemos muito de assuntos que seriam do interesse da sociedade. Então a gente procura trabalhar aqueles assuntos que estão surgindo. Por exemplo, assim que saiu a guerra, nós temos sobre guerra, né, qual o impacto de guerra na pecuária. Toda vez que sai alguma notícia que é interessante, um posicionamento da Embrapa sobre o tema, nós procuramos abordar esse tema de uma forma que seja bem entendida pela sociedade. A gente tenta traduzir ciência para a sociedade via esses boletins. Muito obrigado pela entrevista. Sempre às ordens. Um abraço a todos os companheiros lá do Cicarne. Obrigado, Zaidan.